Desde criança, a vida nunca me sorriu. Sempre tive uma sombra me seguindo, minha irmã gêmea, que parecia ser a favorita dos meus pais, da família inteira. Onde eu era ignorada, ela era exaltada. Onde eu era tratada como um peso, ela era o orgulho. Nunca entendi o porquê até o dia em que minha professora, aquela que deveria me apoiar, me cravou no peito a frase que virou a minha cruz. Você nunca vai passar no vestibular. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, mas outra coisa, talvez o que sobrou da minha dignidade, acendeu uma chama silenciosa. Eu não apenas ia provar que ela estava errada, eu ia mostrar para todos que eu existia. Crescer na mesma casa que minha irmã era como viver numa prisão de vidro. Todo mundo via o brilho dela, o meu era invisível. Meus pais, que deveriam ser o meu porto seguro, faziam questão de me lembrar que eu não era suficiente. Por que você não é mais como sua irmã? Essa pergunta era uma lâmina diária. Minha irmã, Mara, era perfeita no jogo deles. Ela tirava notas altas, conquistava elogios, era bonita e sorria na medida certa para os visitantes. Eu, ao contrário, era a sombra, a que tropeçava, que chorava em silêncio no banheiro do colégio. Eu me afundava nos livros para fugir da dor, mesmo com aquela voz nefasta da minha professora me cortando ao meio a cada aula. Ela não era apenas uma professora, era uma carrasca, se deliciava em apontar minhas falhas, dizendo para a turma que eu jamais passaria no vestibular. Mas o que ninguém sabia era que eu tinha um segredo. Dentro de mim, aquela voz perversa só me dava mais combustível para continuar. Eu estudava escondida, sacrificava finais de semana, noites em claro. Cada lágrima, cada comentário cruel, cada olhar de desprezo só aumentava a minha vontade de quebrar aquele ciclo. O vestibular chegou como um campo de batalha. Eu, de mãos tremendo, lá estava, tentando provar que eu não era a falha que todos acreditavam. Quando a lista saiu, vi meu nome na aprovação, para uma das melhores universidades do país. A notícia se espalhou como fogo na palha seca, mas ao invés de alegria, só recebi silêncio. E depois, o pior, a minha família me virou as costas. Mara, com um sorriso venenoso, dizia que aquilo era só sorte, que eu não passaria de uma bolha de sabão. Até que o golpe final veio da minha professora. No último semestre do curso, quando tudo parecia caminhar, ela me sabotou. Inventou que eu tinha colado numa prova importante, uma mentira cruel, fria, calculada para destruir minha reputação. Foi a pior sensação do mundo, o choque de ser acusada injustamente, a injustiça que corria nas veias, a impotência de não conseguir provar minha inocência. A universidade quase me expulsou, e meu mundo desabou. Mas o que ela não sabia é que a minha história não terminaria ali. Aquele episódio quase fatal, porque me abalou profundamente, quase me fez desistir da vida, foi o estupim para minha reconstrução. Eu decidi que não deixaria aquela mentira me definir. Com a ajuda de poucos amigos verdadeiros, consegui reunir provas da minha inocência, desmascarei a professora e recuperei meu lugar. Aquele momento de redenção foi tão avassalador quanto a queda. Foi a prova de que eu podia vencer, mesmo quando todos apostavam contra mim. Hoje, anos depois, quem diria, recebi um convite inacreditável, para dar aula justamente naquela mesma universidade. Aquela que me disse que nunca passaria, a mesma que quase me expulsou, agora queria que eu ensinasse lá. Mas eu sei que essa história não acabou, porque por trás daquele convite, tem algo que ainda não está claro, algo que pode mudar tudo de novo. Aceitei o convite, claro, como recusar? Era a minha chance de fechar um ciclo que parecia amaldiçoado, de mostrar que eu tinha vencido aquele inferno, mas eu não fazia ideia do que estava me esperando. Logo no meu primeiro dia na universidade, senti o ar pesado, como se o passado estivesse ali, respirando junto comigo. O corredor parecia um campo minado, cheio de olhares desconfiados, sussurros cortantes. Alguns professores me olhavam com uma mistura de curiosidade e algo que eu não consegui decifrar, talvez ressentimento, talvez dúvida. O pior foi quando me deparei com ela. A tal professora que me destruiu, que tentou acabar comigo com aquela mentira cruel. Ela não estava morta, tampouco expulsa como eu achava que seria. Estava lá, andando pelos corredores com a mesma arrogância, o mesmo sorriso venenoso no rosto. Meu sangue gelou, mas eu não podia fugir, não daquela vez. Eu era agora uma professora, eu era a prova viva que ela havia errado. Ainda assim, aquele reencontro era um choque que eu não sabia se meu coração aguentaria. Nos dias que se seguiram, fui recebendo o impacto da universidade, e não só pelas pessoas. A estrutura era um labirinto de burocracias, políticas internas, jogos de poder. Senti na pele o quanto aquela instituição não era feita para gente como eu. Logo descobri que alguns alunos me olhavam com desconfiança, como se eu fosse uma intrusa. Meu nome, que deveria ser motivo de orgulho, virou motivo de fofocas e rumores. Diziam que eu só estava ali por causa do meu passado, que não tinha capacidade para ensinar. Foi quando começaram as pequenas sabotagens. A sala onde eu deveria dar aula ficava trancada misteriosamente, documentos sumiam, e meus horários de aula eram mudados sem aviso. Tudo para me desestabilizar.
Eu sentia o peso da injustiça apertando minha garganta. Era como reviver tudo de novo, só que agora com uma responsabilidade imensa nas costas. Minha irmã Mara, claro, não perdeu a oportunidade de aparecer na minha vida exatamente nessa hora. Apareceu como se fosse um anjo da guarda, mas as intenções dela eram claras para mim, uma nova tentativa de me derrubar. Ela conseguiu uma posição na mesma universidade, numa área administrativa, e não escondia o quanto gostava de fazer intrigas pelas minhas costas. Um dia, quase perdi a aula porque o sistema de registro dela foi manipulado para me excluir da lista de professores. Tudo parecia uma conspiração para me expulsar do lugar que eu finalmente estava tentando conquistar. No meio desse caos, minha saúde começou a fraquejar. O estresse, a ansiedade, o medo constante, tudo isso minava minha energia. Uma noite, após uma aula especialmente difícil, senti uma dor forte no peito. Corri para o hospital, achando que era um ataque cardíaco. O diagnóstico: crise de ansiedade severa. Fiquei dias longe das aulas, me recuperando fisicamente e tentando juntar os pedaços da minha autoestima despedaçada. Foi quando, sozinha no quarto do hospital, entendi que precisava de ajuda. Procurei terapia, comecei a fazer acompanhamento psicológico. Foi um processo lento, doloroso, mas essencial para eu não desabar de vez. Durante esse período, recebi uma mensagem anônima que mexeu comigo. Não está sozinha. Nós sabemos o que está acontecendo. Era um grupo de professores e alunos que tinham percebido as injustiças contra mim e queriam me apoiar. Foi a primeira luz naquele túnel escuro. Eles me ajudaram a reunir provas das sabotagens e das manipulações de Mara e da tal professora. Juntos, conseguimos abrir uma investigação interna. A universidade não podia mais fingir que eu era uma intrusa. Então, numa reviravolta que parecia coisa de filme, a diretoria me chamou para uma reunião decisiva. Fui informada que a professora que me sabotou foi afastada, e que Mara estava sendo investigada por suas ações na administração. Eu, finalmente, estava sendo reconhecida pela minha força e pelo meu talento. Mas nem tudo era festa. Durante a reunião, recebi um aviso velado. Nem todo mundo quer que você fique aqui. Cuidado. Aquilo me deixou inquieta. Quem seriam esses nem todo mundo? O medo de que a guerra ainda não tivesse acabado me consumia. Mas eu não estava disposta a desistir. Cada pedra no caminho me fortalecia. Cada olhar torto, cada cochicho, era combustível para minha revolta silenciosa. Eu precisava lutar não só por mim, mas por todos que, como eu, tinham sido pisoteados pela injustiça, pela preferência familiar, pela mentira. Afinal, se eu consegui sobreviver ao inferno, quem mais poderia? No entanto, a parte mais difícil ainda estava por vir. Eu comecei a receber mensagens anônimas, ameaças diretas, avisos para largar tudo, para não continuar mexendo no passado. Uma noite, ao sair da universidade, quase fui atropelada por um carro que surgiu do nada, numa manobra suspeita. Não sei se foi acidente, se foi tentativa. Só sei que foi um choque brutal que me deixou ainda mais alerta. Era uma guerra aberta. Agora sozinha, com a responsabilidade de uma sala cheia de alunos, com o peso das ameaças e do passado, eu me pergunto: até onde estou disposta a ir para conquistar meu lugar? O carro que quase me atropelou naquela noite não foi um acidente. Eu sabia disso no fundo da minha alma, mesmo sem provas concretas. A adrenalina ainda pulsava forte nas minhas veias, e o medo grudado na minha pele era um lembrete cruel. Não estava segura, mas fugir nunca foi uma opção para mim. Eu estava ali para dar aula, para ensinar, para fazer valer a minha vitória, não importa o custo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. A diretoria, que antes parecia hesitar, começou a me apoiar publicamente. O afastamento da professora que me sabotou foi oficializado, e a investigação sobre minha irmã se aprofundava. Mas mesmo com esses avanços, a guerra silenciosa continuava. Minhas aulas, que deveriam ser um refúgio, se tornaram palco de pequenas batalhas diárias. Alguns alunos, influenciados por boatos e pela velha política da universidade, faziam comentários maldosos, deixavam de me respeitar. Era como se a sombra do meu passado pairasse sobre mim, tentando me puxar para baixo a cada instante. Certa manhã, encontrei um bilhete anônimo no meu armário da sala de professores. Você não pertence a esse lugar. Foi um soco no estômago, mas também um chamado. Não podia me deixar intimidar. Se eles queriam guerra, eu entregaria a resistência. A investigação interna trouxe mais revelações do que eu poderia imaginar. Minha irmã Mara não estava sozinha na conspiração. Ela fazia parte de uma rede de favoritismos e manipulações dentro da universidade, onde interesses pessoais e jogos de poder valiam mais que o mérito e a justiça. Descobrir isso me partiu ao meio. Minha própria família, não satisfeita em me rejeitar, continuava me atacando através dessas alianças obscuras. Uma tarde, durante uma reunião da coordenação, enfrentei Mara cara a cara. Ela estava fria, com aquele sorriso calculista que eu conhecia bem. Você nunca vai ser parte desse lugar de verdade, ela sussurrou, como uma sentença. Eu senti a raiva fervendo.
Eu já sou parte, Mara. E você está cada vez mais sozinha. Foi um momento de triunfo silencioso, mas eu sabia que aquilo só inflamava a batalha que estava por vir. No meio de tudo isso, os alunos começaram a enxergar quem eu realmente era. Aos poucos, conquistei respeito com meu jeito sincero, minha dedicação, minha vontade de ensinar de verdade. Eu não queria ser apenas a professora que passou no vestibular contra todas as expectativas, eu queria ser um exemplo, uma inspiração. E para minha surpresa, vários alunos se aproximaram para me apoiar. Foi aí que uma aluna, Letícia, me contou algo que mudou minha percepção da universidade. Professora, não é só você. Tem muita gente aqui que sofreu injustiça, que foi calada, que não teve voz. Aquelas palavras abriram um novo horizonte para mim. Eu não estava lutando só pela minha sobrevivência, estava me tornando a voz de muitos que precisavam ser ouvidos. Mas as ameaças continuavam. Mensagens anônimas se multiplicavam, avisos para que eu desistisse, para que não mexesse em certas coisas. Eu tinha medo, medo real. Uma noite, voltei para casa e encontrei a porta do meu apartamento arrombada. Nada havia sido levado, mas alguém havia invadido meu espaço pessoal, meu santuário. Foi a prova definitiva de que a guerra havia ultrapassado os muros da universidade. Não contei para ninguém, só fechei a porta atrás de mim e chorei silenciosamente. Mas no fundo, eu sabia que chorar não adiantava. Eu precisava ser forte. E precisava descobrir quem estava por trás daqueles ataques. Decidi então armar minha própria investigação paralela. Com a ajuda de alguns alunos mais leais, começamos a juntar pistas. E o que descobrimos foi aterrador. Não era apenas minha irmã ou aquela professora. Havia uma conspiração muito maior, envolvendo membros influentes da universidade, que não queriam que eu permanecesse ali. Era um jogo sujo de poder, interesse e vingança. Eu estava no olho do furacão. E precisava escolher, continuar lutando, arriscando tudo, ou fugir e salvar minha vida. Mas desistir não estava no meu vocabulário. Naquela mesma noite, quando voltava da universidade, senti um arrepio na nuca. Alguém me seguia. Meu coração disparou. Fiz o que aprendi na terapia: não entrar em pânico, buscar ajuda. Entrei num café aberto, pedi um café forte, olhei pela janela. A figura suspeita ficou do lado de fora, imóvel, como se estivesse esperando. O que aquela pessoa queria? Será que estava ali para me ameaçar, ou para me proteger? Meu telefone vibrou com uma mensagem: você não está sozinha. Confie em quem quer te ajudar. Eu não sabia quem era, mas aquela frase acendeu uma faísca de esperança. Agora, entre ameaças e aliados secretos, eu tenho que decidir em quem confiar. As sombras que me perseguiam estavam mais perto do que eu podia imaginar. A figura misteriosa do café, as mensagens anônimas, as sabotagens, tudo fazia parte de um jogo que eu ainda não compreendia completamente. Mas uma coisa era clara: minha vida e minha carreira estavam em risco. Na manhã seguinte ao encontro no café, recebi um convite inesperado, uma reunião secreta com quem dizia ser um aliado dentro da universidade. A pessoa, um professor antigo que nunca se envolveu em política, se identificou apenas como R. Ele me disse que havia acompanhado minha trajetória, e que a rede de sabotagens ia muito além do que eu sabia. Eles têm poder e influência, Ariel. Não são só sua irmã e aquela professora. Eles controlam setores, cargos, decisões importantes. Você está mexendo com um sistema podre. Foi um choque, mas também um alívio. Não estava mais sozinha. Com R, comecei a entender a complexidade da situação, um emaranhado de interesses pessoais, rivalidades e manipulações que corroíam a universidade por dentro. Se quiser continuar aqui, precisa ser esperta. E precisa de aliados. Então começou a nossa operação silenciosa. Nosso objetivo era coletar provas irrefutáveis das falcatruas e sabotagens, expor os envolvidos e garantir que a justiça prevalecesse. Mas não era fácil. Cada passo era perigoso. Enquanto isso, a universidade se tornava um campo minado. Minha irmã Mara intensificava suas ações para me derrubar, espalhando mentiras para descreditar meu trabalho e minar minha autoridade. Certa vez, convocou uma reunião com outros professores para questionar minha capacidade de dar aula, usando mentiras e acusações falsas. Eu estava exausta, mas não podia me permitir fraquejar. Uma noite, enquanto revisava documentos que R havia conseguido, ouvi barulhos estranhos do lado de fora do meu apartamento. Quando olhei pela janela, vi sombras se afastando apressadas. Meu coração disparou. Eles estavam me vigiando. Não era mais apenas ameaça anônima. Era perseguição real. No dia seguinte, recebi uma carta sem remetente. Desista agora, ou pagará o preço. O aviso me gelou a espinha, mas também incendiou minha determinação. Não podia deixar o medo me dominar. Com o apoio de R e dos alunos que confiavam em mim, comecei a organizar uma denúncia formal contra Mara e os envolvidos na conspiração. Era minha chance de virar o jogo, de colocar luz na escuridão que me cercava. Mas como em toda boa história de suspense, a traição estava mais próxima do que eu imaginava.
Um dos alunos em quem mais confiava, Lucas, desapareceu repentinamente, levando consigo documentos importantes que poderiam comprovar nossa acusação. O sentimento de decepção e desconfiança me abalou profundamente. Com a investigação emperrada, a pressão aumentava. Em uma noite chuvosa, recebi uma ligação misteriosa. Se quer que Lucas volte vivo, pare com a denúncia. Era uma ameaça direta, e eu sabia que não podia brincar com isso. Entre o medo e a vontade de justiça, decidi ir à polícia. Foi um passo difícil, mas necessário. Com o boletim de ocorrência, a universidade foi obrigada a acelerar a apuração interna. O confronto final estava se aproximando. A tensão crescia a cada dia, e eu sentia que minha vida estava por um fio. Mas no fundo, eu sabia que aquele era o momento para provar de vez quem eu era, não apenas para Mara, nem para minha professora que me humilhou, mas para mim mesma. Quando a universidade finalmente anunciou uma assembleia para decidir meu futuro e o futuro da minha irmã, eu estava pronta para encarar tudo, mas havia uma última surpresa, um segredo vindo do passado que ninguém esperava e que poderia mudar tudo. A assembleia que decidia meu futuro na universidade chegou. Era o momento de encarar de frente tudo o que tinha passado, as mentiras, as traições, as ameaças, e a chance de provar que minha vitória não foi obra do acaso, mas de uma luta ferrenha, de uma força que eles nunca conseguiram destruir. O auditório estava lotado. Colegas professores, alunos, membros da diretoria, e claro, Mara, a minha irmã, estavam lá, todos observando. Eu sentia os olhos de todos como facas atravessando minha pele. O ar era pesado, carregado de tensão, de expectativa e de um silêncio que pesava mais do que qualquer grito. O início foi marcado pela fala do diretor, que expôs o contexto da investigação. Apresentou as provas que conseguimos reunir, graças à ajuda de R e dos alunos que permaneceram fiéis, e denunciou os jogos de poder e sabotagem. Cada documento, cada testemunho, era uma pedra jogada contra o império de mentiras que Mara e seus aliados haviam construído. Quando meu nome foi citado, o murmúrio da plateia aumentou, alguns a favor, muitos contra. Eu me mantive firme, respirando fundo, sentindo cada músculo tenso, mas decidida a não recuar. Então foi a vez de Mara falar. A voz dela era um veneno doce, carregado de arrogância e desdém. Essa história toda é uma farsa, ela disse, encarando a todos. Minha irmã sempre foi a errada, a fracassada. Ela nunca aceitou ser a sombra. Essa suposta perseguição, essas ameaças, são invenções dela para ganhar simpatia. Eu senti o ódio no olhar dela, mas também uma ponta de medo, porque eu sabia que por trás da máscara perfeita, ela temia perder tudo. Chegou minha vez de falar. Com a voz firme, eu contei minha verdade, meu caminho até ali, as dificuldades que enfrentei, a injustiça que sofri, e a força que me fez continuar lutando mesmo quando tudo parecia perdido. Falei sobre as ameaças, as sabotagens, as traições. Falei sobre o medo que me consumiu, mas também sobre a esperança que me sustentou. Quando terminei, o silêncio tomou conta da sala. Era um silêncio pesado, que se transformava em respeito. A votação começou. Cada membro da assembleia se pronunciava, alguns apoiando minha permanência, outros hesitantes, e alguns claramente ainda sob influência de Mara. Mas algo surpreendente aconteceu. O professor R subiu ao palco e revelou um segredo guardado há anos. Ele contou que no passado, nossa professora Carrasca, aquela que disse que eu nunca passaria no vestibular e tentou me destruir, havia sido afastada justamente por práticas corruptas e manipulações, e que ela nunca tinha saído realmente da universidade, mas continuava operando nos bastidores, tentando controlar tudo. Revelou que Mara agia sob a influência e ordens dessa professora, numa teia de vingança e poder. A plateia ficou em choque. Era o motivo de tantas sabotagens, ameaças e perseguições. Uma vingança antiga que tentava destruir tudo que eu construí, mas aquela revelação virou o jogo. No fim da votação, a Assembleia decidiu por minha permanência como professora da universidade, com todas as garantias necessárias para minha segurança e respeito ao meu trabalho. Mara, por sua vez, foi afastada definitivamente e passou a responder pelos atos ilegais que cometeu, junto com a professora que tentou me destruir. Foi um momento de redenção, de justiça que demorou, mas finalmente chegou. Eu senti o peso sair dos meus ombros, uma liberdade que eu nunca tinha experimentado. Mas nem tudo foi perfeito. Essa batalha deixou marcas profundas. Minha família nunca mais foi a mesma. Eu perdi muitos amigos que não conseguiram lidar com o turbilhão. E por vezes, a sombra do passado ainda tenta me alcançar. Porém, aprendi que a verdadeira força está em reconhecer essas cicatrizes, abraçá-las e seguir em frente. Hoje, quando entro na sala de aula, vejo nos olhos dos meus alunos o brilho da esperança, da luta, da transformação. E sei que mesmo tendo sido rejeitada, sabotada e quase destruída, eu sou a prova viva de que a força humana pode superar até os maiores obstáculos. Essa é a minha história.
da garota que ouviria para desistir, que foi rejeitada pela família, acusada injustamente, ameaçada e quase destruída, mas que no fim, virou professora na mesma universidade que duvidou dela. Sei que ainda há muito a fazer, não só para mim, mas para todos que vivem na sombra da injustiça. E se quiser, posso continuar a compartilhar essa jornada, os novos desafios e as vitórias que ainda estão por vir.